Olá, pessoal. Como vai? Vamos dar sequência aos nossos planos de estudo tutorado do 6º ano, volume 6. Então, dando sequência, vamos ver o que a gente vai ver nesse plano de estudos tutorados, então, no volume 6 de História. Bom, são 4 semanas, mesmo formato, a primeira semana a queda do Império Romano e o nascimento da Idade Média, na semana 2 os reinos germânicos, na semana 3 o Império Bizantino e Cristianismo, e na semana 4, o islamismo, o Islã e sua expansão. Então, 4 semanas de aula, totalizando aí o número de 3 aulas por semana. Semana 1, a lógica de organização política, a passagem do mundo antigo para o mundo medieval, a fragmentação, ou seja, a divisão do poder político na Idade Média, o Mediterrâneo, como espaço de interação entre as sociedades da Europa, África e Oriente Médio. Então, vamos lá, nossos planos de estudo. Então, nosso tema, queda do Império Romano e o nascimento da Idade Média. Então, vamos relembrar. O Império Romano atingiu o tamanho máximo no século III. 2 séculos depois, a cidade de Roma perdeu a capacidade de controlar o império, que simplesmente quebrou em inúmeras partes diferentes. E por que o Império Romano deixou de existir, já que era um império? Tá? Um dos motivos aí, motivo muito forte, foi a chegada dos povos bárbaros. A gente coloca povos bárbaros entre aspas, tá? Os romanos chamavam de bárbaros os diversos povos que viviam fora das fronteiras do império. A primeira onda de invasões germânicos começou em 406, quando uma confederação de suevos, vândalos e alanos marchou através do rio Reno aí, do Reno, e em 410 os visigodos saquearam Roma. Assim, os povos bárbaros desmembraram o que restou do Império Romano. Em anglos e saxões ocuparam a Bretanha e francos tomaram o norte da Gália, no ano de 466 d.C. Bom, o Império, então, do Ocidente, ele desabou completamente, o último imperador romano, ele foi deposto com a invasão aí dos érulos, os povos germânicos. À medida que se estabeleciam em diferentes pontos da Europa, os bárbaros fundavam reinos. Assim, o que era um vasto território dominado por um imperador tornou-se uma imensa colcha de retalhos. Elementos da cultura romana, da cultura dos povos germânicos começaram a se fundir. Os historiadores chamam esse período de 476 a 1553, que é o período da Idade Média, vendo-o como uma era distinta entre o mundo antigo e os tempos modernos. A palavra média indica algo que está entre duas coisas, no meio. Neste caso, entre o antigo e o moderno, Idade Média. Bom, a Idade Média ela é dividida em 2 fases. A primeira, do século V até o século X, denominada Alta Idade Média, correspondente ao período de formação e dissolução dos reinos bárbaros e do crescente processo de ruralização da Europa, que vai para o interior, para o campo, rural. A segunda fase, que se estende do século XI até o século XV, é chamada de Baixa Idade Média. E nesse período, o fim das invasões, o crescimento demográfico e o aumento da produção agrícola vão permitir o ressurgimento das atividades comerciais na Europa Ocidental. Bom, e durante esse longo período, ao contrário do que defendiam alguns estudiosos do século XVI, houve inovações tecnológicas, sim, mudanças políticas e sociais, produções intelectuais, ou seja, a Idade Média foi um período bastante dinâmico. E aqui tem uma charge. Aqui, está escrito aqui na placa, cuidado, queda do Império Romano a 5 quilômetros. O que isso quer dizer, queda do Império Romano, essa charge? Aqui, ó, observe a charge abaixo e explique como ocorreu a queda do Império Romano. Lembra que no texto estava falando dos bárbaros? O que acontece? Na época, os romanos, eles chamavam os germanos de bárbaros, porque falavam uma língua diferente da sua e desconheciam seus modos e costumes. Isso ocorria porque os romanos consideravam civilizados, os outros atrasados. Então, esses germanos aqui, os povos germanos, eles começaram a ir para Roma. Roma cresceu muito o seu domínio, o seu poder, e os gastos econômicos para manter o exército também.
isso vai levar à decadência de Roma, ao fim do Império Romano, porque cresceu demais e ele não conseguiu controlar o seu território. Então, isso que vai ser o fim, a queda de Roma. Não é que a cidade, o Império Romano vai cair assim, mas vai perder o seu poder político e econômico nessa época. Então, isso é a queda do Império Romano. Foi esses os motivos. Crescimento, gastos muito elevados, então vai levar à desagregação do Império Romano, o fim do Império Romano. Bom, vamos continuar então. Depois, tem atividade 2. Como você viu, a expressão bárbaros refere aos povos que ocuparam as regiões antes dominadas pelo Império Romano, do Ocidente. Embora os romanos os considerassem inferiores, esses povos contribuíram para a formação cultural, política e econômica da Europa. Bom, aqui tem também outra charge, ó. Que bárbaro, seu modelito. Hoje, quando a gente fala alguma coisa legal, nossa, que bárbaro, que legal, que bacana, mas naquela época tinha um outro significado, tá? Bom, então vamos responder no seu caderno. Letra A. Quem eram os bárbaros? E como eles influenciaram a queda, o fim do Império Romano? Então, nós vimos o bárbaro, o termo bárbaro, é um nome que era utilizado aqui, já desde a Grécia Antiga, pelos gregos, que significava apenas estrangeiro, e foi usado pelos romanos também, para designar os povos que não partilhavam dos seus costumes, da sua cultura, da sua organização política. Os próprios gregos chamavam os romanos de bárbaros, pois eram considerados estrangeiros. Então, para os romanos, os bárbaros, então, é o estrangeiro, é o diferente, que não conhece a sua língua, tá? Então, chamava de bárbaros. Letra B. Cite algumas contribuições dos povos bárbaros para a formação da Europa Ocidental. Então, o que acontece? Os germanos, a cultura germânica, então era um modo de vida na comunidade, no campo. Então, isso vai influenciar aí nessa Europa aqui, porque quando acaba o Império Romano, a população, ela vai se refugiar, se esconder no campo. Então, eles já estavam acostumados com essa vida no campo. Letra C. Pesquise o significado atual, então, do termo bárbaro, tá? Aqui é o outro, o diferente, tá? Antigamente considerava aí como se fosse uma pessoa atrasada, ali, o bárbaro. E letra D. Os romanos foram preconceituosos ao chamarem os povos germânicos de bárbaros. Eles recebiam essa denominação de origem grega, pois os gregos não entendiam a língua dos povos do norte, que eram os bárbaros. Bom, em sua opinião, atualmente há grupos opostos que consideram o outro bárbaro, atrasado, inferior, bárbaro. Qual a sua posição diante desses conflitos? Tem muito que acontece hoje com os povos, o que? O muçulmano, tá? Aí o que acontece? Não conhece a cultura do outro e chama ele de atrasado, arcaico, até por causa da vestimenta, que alguns lugares ali que você pega, ali nos países do Oriente, a mulher tem que usar a burca, aquela roupa que esconde até o rosto, só deixa ali os olhos de fora, ou senão só o cabelo ali, tem que tampar os braços também, o cabelo não pode ficar visível. Então as pessoas não conhecem essa cultura e acabam chamando o outro de atrasado, inferior, o bárbaro. Então, é um exemplo. Então, vamos lá, agora continuando, atividade 3. O conceito de Idade Média passou por diversas transformações ao longo dos séculos. Esse conceito foi criado na época do Renascimento, por pensadores e artistas humanistas que acreditavam que esse período foi marcado pela ignorância e religiosidade excessiva. Já no século XIX, houve mudanças na interpretação do período medieval, e os adeptos do romantismo passaram a valorizar a Idade Média. Somente no século XX, historiadores procuraram analisar o período medieval e compreender quais foram as suas contribuições para a formação do mundo contemporâneo. A partir de então, o termo Idade das Trevas, aqui uma conotação depreciativa, injusta, passou a não ser mais utilizada pelos historiadores. É possível questionar essa expressão? Quais fatos marcaram o início e o fim da Idade Média? Quais as grandes realizações e transformações desse período?
Então, o que está te perguntando, o que eles fizeram na época da Idade Média? Bom, teve sim cultura, por exemplo, esse modelo de universidades foi criada nessa época, teve várias inovações que eles fizeram na Idade Média, por exemplo, que a gente pode estar dando de exemplo, janelas de vidro, as igrejas também começaram a utilizar os vidros, esses vidros coloridos na época, o óculos foi inventado nessa época, banco, por exemplo, a mania que a gente tem de autenticar o documento num cartório, uma escritura, isso tudo foi criado na Idade Média. Então, tem muitas contribuições aqui. Então, não é atrasado, inferior, tá? É só a forma como eles designaram a Idade Média. Bom, atividade 4. Leia o texto a seguir sobre os hábitos e costumes medievais que ainda hoje fazem parte do nosso cotidiano. Nosso cotidiano está impregnado de hábitos, costumes e objetos que vêm de muito mais longe do que se pode imaginar. Pensemos num dia comum de uma pessoa comum. Tudo começa com algumas invenções que são medievais, na Idade Média. Ela põe sua roupa de baixo, veste calças compridas, passa um cinto fechado com fivela. A seguir, põe uma camisa e faz um gesto simples, automático, tocando aqui pequenos objetos que também relembram a Idade Média, quando foram inventados por volta de 1204. Os botões, tá, das roupas, então foram inventados na Idade Média. Antes tinha camisa, mas você passava um cordão. Agora, não, eles inventaram os botões. Então, ela põe o óculos, foi criado em 1285 e talvez tenha sido criado na Itália, provavelmente na Itália, e vai verificar sua aparência no espelho de vidro, tá? Aqui foi lá no século XIII o vidro. Por fim, antes de sair para fora, para olhar para fora, através de uma janela de vidro, que foi outra invenção medieval também, no século XIV, para ver como está o tempo. Então, antigamente eram os castelos, eram todos ali fechados ali, parecendo lembrando mais um muro. Agora eles construíram que as janelas também de vidro para entrar luminosidade. Bom, sentindo fome, a pessoa levanta os olhos e consulta o relógio na parede da sala, imitando o gesto inaugurado pelos medievais. Então, o relógio foi criado na Idade Média, o relógio de parede. O de pulso só vai se popularizar com o Santos Dumont, brasileiro, tá? Que vai estar utilizando o pulso quando ele vai estar andando com 14 bis. Então, ficou popular ali o relógio de pulso, mas nessa época, a Idade Média não, na parede. Bom, foram eles que criaram, em fins do século XIII, um mecanismo para medir o passar do tempo, independentemente da época do ano e das condições climáticas. Sendo hora do almoço, a pessoa vai para a casa ou para o restaurante e senta à mesa. Eis outra novidade que é medieval. E da mesma forma que os medievais pegavam os alimentos com colher, que foi criado em 1285, e garfo no século XI, de uso difundido no século XIV, mas lembrando que no Oriente eles já usavam também. Bom, terminada a refeição, a pessoa passa no banco, que, como atividade laica, nasceu na Idade Média. Depois, para autenticar os documentos, essa pessoa dirige-se ao cartório, instituição que, desde a Alta Idade Média, preservava a memória de certos atos jurídicos, que é a escritura. Quando você passa um bem para um outro, você vai lá e oficializa no cartório. Então, foi um fato importante, numa época em que pouca gente sabia ler e escrever. Mas eles criaram. Bom, letra A. Cite exemplos, então, de alguns objetos inventados durante a Idade Média que ainda fazem parte do nosso cotidiano. Então, a maioria desses objetos a gente não utiliza hoje, como foi citado o óculos, os botões, as casas aí com janelas de vidro, colher, garfo, o cartório. Então, são todas invenções medievais e que atualmente ainda utilizamos. Letra B. Nos dias de hoje, ainda temos esses costumes medievais? Cite exemplos. Por exemplo, o de almoçar ao meio-dia, esse horário aí que foi estabelecido aí na Idade Média e a gente ficou com esse hábito também. Vocês podem estar citando outros também. Então, vamos continuar.
Agora, semana 2, a gente ainda continua dentro dessa temática aqui, os reinos germânicos, a igreja, os reinos germânicos e a fragmentação do poder. Bom, vamos para o texto. Os reinos germânicos. Bom, como estudamos anteriormente no mundo romano, predominou o modo de produção escravista na Roma antiga, tá? A partir do século III, o escravismo romano entra em crise. A produção agrícola entrou em queda. Depois que o Império Romano se dissolveu, a Europa ficou dividida em pequenos reinos, propriedades rurais, reinos. Foi fragmentado, em cada um deles governado por um grupo de povos germânicos invasores. Os povos germânicos dividiam-se em vários grupos, com grandes diferenças culturais entre si. Entre esses povos se destacavam os francos, os godos, os vândalos, os anglos, os saxões, os lombardos, entre outros. Mesmo com algumas diferenças, eles apresentavam semelhanças em suas formas de organização econômica, política e social. Esses povos praticavam a agricultura plantando coletivamente produtos como trigo, cevada e centeio e criavam rebanhos de boi, porcos e carneiros. Praticavam o comércio à base de trocas de mercadorias. Eram politeístas, isto é, acreditavam em vários deuses, principalmente Odin, deus da guerra e da magia. A organização social baseava-se na família, tendo o pai como a figura central. Os germânicos eram muito independentes, o que dificultava a formação de um Estado com um poder centralizado, tá? Um Estado, um país. Em épocas de guerra, eles escolhiam um chefe que liderava comitados, grupos de guerreiros armados. Em uma sociedade militarizada, o chefe guerreiro era uma das figuras mais importantes da tribo. Com o tempo, a liderança do chefe guerreiro passou a ser hereditária, passada de pai para filho. Durante o século V e início do século VI, os germânicos fixaram-se em terras das antigas aristocracias romanas. Assim, os líderes guerreiros tornaram-se reis. Bom, vamos para as atividades, então. Bom, entre os reinos germânicos, houve um que se tornou muito poderoso, o Reino Franco. No início do século V, eles ocupavam a Gália, região da atual França, e conseguiram uma maior estabilidade devido às relações estabelecidas com a Igreja Católica, que naquela época passava por um período de fortalecimento. A expansão do Reino Franco ganhou impulso com o rei Clovis. Com o rei Clovis, que se converteu ao cristianismo. Explique por que Clovis teria se convertido. Quais os fatores que motivaram essa aliança? Comente a relação entre a igreja e o Império Franco, que está se formando aí na Europa, na época. Então, para estar fazendo. Você pega ali Clovis, ele foi o primeiro rei cristão, tá? Nessa região aqui da Europa. Então, você vai fazer essa pesquisa e falar aqui. Com essa união desse rei franco e a Igreja Católica, ela vai conseguir mais força também, uma aliança entre o rei e a Igreja. E ele vai se converter ao cristianismo, que na época era muito comum ter várias religiões, politeísmo, e ele não. Como rei, ele vai abraçar, então, a Igreja Católica, tá? Então, vai colocando isso aí no seu caderno, vai colocando essa análise aí e faz uma pesquisa completa sobre Clovis, o primeiro rei aí cristão na Europa. Vamos lá, na sequência. Agora, atividade 2. Após a morte de Clovis, o reino franco passou por um período de divisões entre os herdeiros do trono e se enfraqueceu. As funções do rei passaram a ser desempenhadas por um alto funcionário da corte, os prefeitos do palácio, também chamados de mordomos dos palácios. Um desses prefeitos do palácio foi Carlos Martel, que conquistou muito prestígio por ter comandado o exército franco que deteve o avanço dos muçulmanos. Após sua morte, inicia-se a dinastia carolíngia, sob o comando do Pepino o Breve. Para reforçar o poder, Pepino fez um acordo político com o Papa.
enviou tropas para a Itália, ajudou a se tornar o rei de Roma. O sucessor de Pepino ao trono foi seu filho, Carlos Magno, que governou durante 46 anos na época. Bom, então, atividade 2. Agora é com você. Bom, pesquise em livros aqui ou na internet quais foram as principais características políticas, econômicas e culturais do reinado de Carlos Magno. Então, vocês vão fazer essa pesquisa de Carlos Magno, quem foi ele, o que, que ele fez, porque ele ficou muito tempo no poder, 46 anos no poder. Bom, então vamos falar um pouquinho dele, do Reino Franco. Bom, o Carlos Magno, como o texto próprio fala, ele foi o quê? O sucessor de Pepino Breve, e ele deu continuidade, então, a essa aliança da igreja e a política guerreira dos francos. Bom, enquanto o imperador estreitava seus laços com a igreja, o seu exército era muito bem organizado e equipado com espadas, armaduras de ferro. Ele colecionava, assim, vitórias, construindo, assim, um império que vai abranger toda a Europa Ocidental, o Império Franco, do Carlos Magno, porque ele fica 46 anos no poder. E na noite de Natal do ano de 800, o Carlos Magno, que na época já era senhor de um enorme império, ele foi coroado imperador na Basílica de São Pedro, em Roma. Aí ele vai solidificar a sua aliança com a Igreja Católica. E naquela noite, o Papa dirigiu-se ao rei as mesmas palavras usadas na sagração dos imperadores romanos, depois de convertido ao cristianismo. Com isso, o chefe da igreja e o imperador pretendiam dar unidade à Europa cristã e fazer renascer o Império Romano do Ocidente. Então, é a aliança aí do poder da Igreja Católica com o imperador, aí o Carlos Magno. Então, faça a sua pesquisa e anote aí no seu caderno. Vamos dar sequência agora. Produza um texto, então, sobre os povos germânicos, abordando os seguintes aspectos: como que eles viviam, como obtinham seus alimentos, como estava organizada a sua sociedade, como eram suas leis, como eram suas crenças. Então, você vai fazer essa pesquisa. Eles estão vivendo aí na Europa, tá? E mais no campo. Então, ali o trabalho é agrícola, no campo. E como estava organizada a sua sociedade, as suas leis, ali era a figura do rei, do patriarca, comandando ali a sua comunidade. E como que eram as suas crenças religiosas. Então, os germânicos aí vão abraçar também o cristianismo, tá? Agora, então, e na 4 você vai pegar essa sua pesquisa e colocar aqui, tá, no quadro, você vai preencher o quadro. Por exemplo, os romanos. Como que era a economia dos romanos aqui? Era o trabalho escravo, era a guerra, tá? Os germânicos é o trabalho do campo, a organização social dos romanos aqui. Então, qual que era a classe dominante? Eram os patrícios. Quem que era a classe dominada? Os trabalhadores, chamava de plebeus, o povo, plebeus. Já nos germanos, não, é o senhor feudal, vai ser o nobre, a classe dominante, e o trabalho é do camponês, é o trabalho servil. Organização política, aqui no quadro. Olha, dos romanos, a organização política dele tinha um imperador, era uma república, teve uma época que Roma era uma república. Então, e dos germanos, já é mais na comunidade, ali o chefe, é o patriarca, o chefe. Na religião, os romanos cultuavam vários deuses, os germanos já vai abraçar o cristianismo, tá? Aí é o monoteísmo, um deus só. E nos romanos eram politeístas, vários deuses. Depois, na semana 3, a gente ainda continua na nossa temática e a passagem do mundo antigo para o mundo medieval, a fragmentação do poder político na Idade Média. Então, a gente ainda continua aqui o Império Bizantino e o cristianismo. Vamos lá? Bom, tema aqui, o Império Bizantino e o cristianismo. Bom, a origem do Império Bizantino está ligada às mudanças ocorridas no centro do poder administrativo do Império Romano, a partir do século III.
No ano de 395 d.C., o imperador Teodósio dividiu o enfraquecido Império Romano em duas partes, o Império Romano do Ocidente e o Império Romano do Oriente. Enquanto invasores bárbaros devastavam o Império Romano do Ocidente, o Império Romano do Oriente e sua capital, Constantinopla, hoje é Istambul, prosperavam. A localização era privilegiada, pois havia sido construída numa encruzilhada de importante rota marítima entre o Mar Negro e o Mar Mediterrâneo. Seu primeiro imperador chamava Constantino, daí o nome, Constantinopla. Então, o primeiro imperador Constantino. Ele governou de 324 a 337 e promoveu a tolerância religiosa e fez com que o cristianismo fosse a religião oficial do império. O apogeu do Império Bizantino foi alcançado na época do imperador Justiniano, no século VI. Ele dirigiu a redação da importante coleção de leis, o Código Justiniano. Quando Justiniano morreu, em 565, o Império Bizantino se estendia da Espanha até a Pérsia. A forte religiosidade do Império Bizantino refletiu nas manifestações artísticas, pinturas, mosaicos, iluminuras, afrescos, esculturas, literatura e arquitetura, que eram expressões artísticas que exaltavam principalmente os acontecimentos bíblicos, a vida dos santos, a importância da fé. Além do aspecto religioso, a arte bizantina valorizava a figura do imperador, apresentando-o como mediador entre Deus e o ser humano. Bom, vamos para as atividades, então. O turbulento período de invasões bárbaras foi acompanhado na Europa Ocidental por uma difusão gradual do cristianismo. O imperador Constantino, considerado o último dos grandes imperadores romanos, foi a garantia da liberdade de culto aos cristãos. Depois disso, a religião cristã se disseminou por todo o Império Romano. O cristianismo tornou-se a religião oficial desse império, em 391, sob o governo de Teodósio, que reconhecia dessa forma o sucesso do novo credo. Daí em diante, ele foi adotado por um número cada vez maior de pessoas. Pelo que você compreendeu, qual foi a importância do imperador romano Constantino na história do cristianismo? É porque ele aceitou, na época, o cristianismo como a religião, então, oficial, então, considerado aí um rei cristão. E acabou que fez essa aliança com a igreja aí católica. Então, o seu governo, ele permitia essas práticas religiosas na época aí, do cristianismo. Daí a importância. Constantino. Bom, vamos lá, sequência. Aqui o mapa mostrando aí a localização de Constantinopla. Ela está no Oriente. Então, na Europa, Roma acaba diminuindo o seu poder, fragmentando em reinos, mas no Oriente continua o Império Romano, na parte de amarela. Tenta achar aí a cidade de Constantinopla. Hoje é a Turquia, tá? Hoje ela não tem mais esse nome, Constantinopla. Hoje é Istambul. Então fica no país aí, na Turquia, no Oriente. E ela é estratégica, um ponto estratégico aqui, que é uma porta de entrada para o Oriente, o Ocidente para o Oriente, como se fosse uma passagem, uma porta de entrada. Então, vamos lá? Letra A. Em que continente situa-se Constantinopla? Lembre-se que essa região hoje faz parte do território da Turquia. Hoje, Constantinopla é o nome aí de Istambul. Então, aqui é no Oriente. Na época, quando Roma fragmentou no Ocidente, aqui é a capital do Império Romano, Roma. Aqui no Oriente, Constantinopla. Então, tá aqui, uma parte aí da Ásia aí, Constantinopla, no Oriente. Hoje o país, a território, Turquia. Hoje o nome dela é Istambul. Então, vamos lá, continuando. Bom, letra B. A localização geográfica teve importância na história de Bizâncio? Justifique sim,
porque ela que dá passagem ali para a entrada ali no Oriente. Letra C. Quais os meios de transporte utilizados pelos mercadores de Constantinopla? Então, era mais os navios que eles passavam, mas eles faziam também ali por as rotas terrestres também. 3. Qual a importância histórica de Justiniano para o Império Bizantino? Então, Justiniano, qual a importância dele na época para o Império de Bizâncio? E, continuando, 4. Escreva em seu caderno, faça uma análise dos principais aspectos e apogeu da queda do Império de Bizâncio. Então, vamos tentar fazer um resuminho aqui dessa época do Império de Bizâncio, daqui a capital Constantinopla, Império Carolíngio, de Germânicos. Eu vou falar um pouquinho mais também sobre Constantinopla, que ela é muito importante na época, tá? Só relembrando, então, a Constantinopla foi a capital de vários impérios na antiguidade, depois, com o imperador, o romano, Constantino, no decorrer aí dessas expedições com o seu exército, ele vai tomar conta dessa região que é estratégica, tá? Como a porta de entrada para o Oriente. No dia 11 de maio de 330, o imperador Constantino, ele tornou aí a cidade de Constantinopla, então, a capital do Império Romano. E com o passar do tempo, a cidade ela foi crescendo, seu território, importância, sendo respeitada, e ela vai ser cobiçada por vários povos. E em 395, permaneceu como capital do Império Romano, passando então a ser a capital do Império Bizantino. Bom, e ao longo de toda a sua história, a Constantinopla, ela recebeu várias denominações. A primeira dela, a mais notória na época, fez referência ao seu fundador, que foi o Constantino, tá? Hoje é chamada de Istambul. Até hoje ainda tem a cidade. Então vamos lá, vamos continuar. Bom, 5. Explique a afirmativa. A sociedade bizantina era essencialmente urbana, sim, ela era dedicada ao comércio, está no Oriente e ali, é uma região ali de passagem, ali do Oriente para o Ocidente, para a Europa. Então, é uma região rica em comércio e das navegações ali, o mar é um ponto estratégico. Então, a sociedade é essencialmente urbana. Já a Europa, nessa época da Idade Média, tá? Ela é mais rural, no campo, mas Bizâncio é mais dedicado ao comércio, é uma sociedade essencialmente urbana. Bom, 6. Aponte as principais características da arte bizantina. Então, o que predominou nessa arte bizantina? A religião era muito forte, então vocês vão pesquisar principalmente aqui nessa arte, e os aspectos religiosos também, do período aí de Bizâncio. Então, faça a pesquisa e anote aí no seu caderno. E agora vamos para a semana 4. A gente ainda continua agora, semana 4, a gente vai falar um pouquinho agora de Maomé, do islamismo, aqui os muçulmanos, a presença dos muçulmanos na Península Ibérica, aqui na Europa, os muçulmanos na África, no Oriente, então a gente vai estar falando aqui, e o fundador aí, o Maomé. Então, vamos lá. Ó, Islã, e que sua expansão. Enquanto o cristianismo se consolidava no mundo bizantino, numa região do Oriente Médio, na Arábia, os povos que ali viviam se uniram em torno de uma nova religião, o islamismo. A civilização árabe desenvolve-se na Península Arábica, onde hoje é a Arábia Saudita. A maior parte do território é coberto por deserto. É uma região de clima quente e seco, onde desertos ocupam 80% do território. Até o início do século VII, os árabes não tinham um Estado único. Os antigos povos tinham uma organização social baseada nos laços de parentesco entre tribos. Os membros destas tribos escolhiam os líderes que comandavam as várias famílias. Os chefes controlavam os oásis e dominavam as rotas comerciais que cortavam toda a península. Por estar situada em um oásis, Meca constituía um ponto de parada das caravanas, que transportavam mercadorias.
Nesse mesmo século, ocorreram mudanças importantes no modo de vida dos habitantes da Península Arábica, pois vários mercadores tiveram contato com os bizantinos e outros povos e passaram a conhecer os fundamentos de religiões diversas, dentre elas o cristianismo. Vale ressaltar que os antigos árabes eram politeístas, animistas, isto é, acreditavam em diversos deuses e cultuavam elementos da natureza. Entre os mercadores que conheceram outras religiões, inclui-se Maomé, nascido em Meca em 570, pertenciam à família poderosa do clã Hasremita. Segundo a tradição islâmica, durante uma de suas viagens, Maomé, aos 40 anos, teve sua primeira revelação divina. Um anjo teria confiado a ele a missão de pregar a crença em um Deus único e universal, que chama Alá, tá? Com letra maiúscula, Alá, o Deus deles. Assim, Maomé adotou o monoteísmo, ou seja, a crença em um único Deus, que eles chamavam de Alá, e afirmando ser profeta escolhido por Alá. Iniciou suas pregações. No início, os ensinamentos e as pregações de Maomé estiveram limitados a um pequeno grupo de jovens mercadores, artesãos e escravos. Fortalecido pelo aumento do número de adeptos, Maomé passou a condenar abertamente o politeísmo, a crença em vários deuses. Então, ele defendia um único Deus, que era Alá. Bom, fato que provocou o descontentamento de líderes políticos. Dessa forma, Maomé e seus seguidores passaram a ser duramente perseguidos. Por essa razão, decidiram abandonar Meca e estabeleceram-se em Medina. Essa mudança, que ocorreu em 622, ficou conhecido como Hégira, receber proteção e acolhimento em um lugar que não é o seu, é exílio. Em Medina, ele fundou a primeira experiência do Estado Islâmico, na qual o chefe religioso era também chefe político e as leis eram baseadas em leis religiosas. Também fundou a primeira mesquita e construiu um exército formado por fiéis. Em 630, esse exército conquistou Meca. As divindades da Caaba, que é o templo onde era cultuado os deuses, foram destruídas e o templo tornou-se um lugar de orações para Alá, para o Deus deles. O único objetivo mantido no templo, o único objeto, aliás, mantido no templo é a pedra negra, que foi incorporada à tradição islâmica. Bom, o islamismo difundiu-se por toda a Arábia e seus habitantes foram se unificando em torno de uma nova religião. Bom, atividades. A número 1. A cidade do profeta foi uma cidade árabe que abrigou Maomé quando ele fugiu de seus perseguidores. Qual o nome dessa cidade? Lembra que ele estabeleceu em Medina? Bom, qual a importância política e religiosa dessa cidade para os árabes? Que é onde ficou ali o profeta deles, Maomé. Como se chama o santuário que existe nessa cidade? Aí depois, aqui Meca, né? Aí o que que acontece? Lá tem um objeto sagrado, que é a pedra negra, tá? Então fala Caaba, que é o templo onde era cultuado os deuses. Então até hoje é Caaba, esse santuário. Ela existia antes de Maomé? Sim. E depois de Maomé continuou existindo, tendo importância também. Eles mantiveram essa pedra, tá? A Caaba. E a Medina era a cidade do profeta, onde ele ficou, tá? E onde está a Caaba? Meca, cidade sagrada dos muçulmanos. Agora, atividade 2. Coloque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas. Bom, o primeiro item, o islamismo é uma religião monoteísta, prega a existência de um único Deus que chama de Alá, certinho. A cidade santa do islamismo é Medina e todo muçulmano deve visitá-la pelo menos 3 vezes por ano, é Meca, tá onde fica a Caaba. Então, falsa. Para o islamismo, Deus deve ser representado em esculturas e pinturas
dentro dos templos? Não, eles não cultuam, não. Então, coloca falso. Toda a Europa se converteu à nova religião? Não. Ela ficou mais no Oriente mesmo, na Arábia, tá? Questão 3. Leia o texto e responda. O islamismo hoje. Atualmente, o islamismo agrupa mais de 1,5 milhão, mais de 1 bilhão, aliás, de fiéis no mundo todo. Na Ásia, o Islã é a religião predominante nos países do Oriente Médio, menos Israel. No Afeganistão, no Paquistão, na Indonésia, em Bangladesh, na Malásia, na maior parte dos países asiáticos da antiga União Soviética. Na África, o islamismo é a religião mais professada nos países árabes do norte do continente, na chamada região de Sahel, onde estão Chad, Mali, Sudão, Senegal e outros países. Na Europa, os muçulmanos predominam na Albânia e na Bósnia-Herzegovina. Mesmo não sendo predominante, o Islã tem muitos seguidores na China, na Rússia, na Índia, na Europa Ocidental, nos Estados Unidos e no Brasil um pouco. Isso significa que milhões de pessoas nesses países, mesmo não sendo árabes, que vivem no Egito, são cristãos. Portanto, nem todo árabe é muçulmano e nem todo muçulmano é árabe. Bom, pesquise e escreva o significado de Kaaba. Então, é onde está lá a Pedra Negra, o lugar ali que tem muita importância para os muçulmanos, lugar sagrado. Alcorão significa o livro, é o livro que eles seguem, que foi escrito pelo profeta deles, Maomé. Jihad, o que significa jihad? Jihad é a guerra santa contra o infiel. Quem é o infiel? É aquela pessoa que não pratica a religião deles. Bom, número 5. Atualmente, no mundo, cerca de 1,5 bilhão de adeptos do islamismo. Essa religião é seguida pela maioria da população de vários países da Ásia e África e tem fiéis, então, pelo mundo todo, aqui por todo o planeta, inclusive no Brasil. Nos últimos tempos, muitas referências são feitas ao islamismo nos meios de comunicação. Isso ocorre principalmente em função dos conflitos que acontecem no Oriente Médio, onde essa religião tem forte presença. A ligação entre islamismo e conflitos, porém, contribuiu para uma visão equivocada desta religião. A maioria dos islâmicos condena o uso da violência, pregando a coexistência pacífica entre os povos. Pesquise e escreva sobre o significado de Islã, islamismo, muçulmano, quais são os fundamentos do islamismo. Então, o Islã, aquele, submissão a Deus. E quais são os fundamentos do islamismo? Bom, é simples, é uma religião que ela é simples, e os fundamentos deles é assim. Aqui, os mais importantes, são 5. Ó. Primeiro, crer em um só Deus, que é Alá, e seguir os ensinamentos de Maomé, que é seu mensageiro. O segundo, orar 5 vezes ao dia com o rosto voltado para a Meca. Terceiro, dar aos necessitados uma ajuda proporcional aos bens que você possui. Quarto, deve jejuar durante os 30 dias do Ramadã, que é o mês do jejum, um mês sagrado para eles. O fiel não deve ingerir nem alimentos nem água do nascer ao pôr do sol. Depois que o sol se põe, então você pode se alimentar. E quinto, ir à Meca ao menos uma vez na sua vida, caso você tenha recurso financeiro para isso. Então, esses são os fundamentos do islamismo. 6. Com a morte de Maomé, em 632, o Estado muçulmano passou a ser governado por califas, sucessores do profeta. Dessa forma, começaram a aparecer desacordos entre grupos muçulmanos, sendo os principais os sunitas e xiitas. Descreva as principais diferenças entre eles. Então, vocês vão pesquisar quem são sunitas e xiitas. Até hoje ainda tem conflitos. Os xiitas, eles são mais radicais, eles pregam a violência mesmo. Os sunitas já não. Então, faça essa pesquisa e anotem também os conflitos que estão acontecendo ainda hoje, que não acabaram, tá? E aí, os grupos principais, que são sunitas e xiitas. E, querido estudante, estamos finalizando uma trilha de aprendizagem que foi percorrida durante as últimas 4 semanas. Nossas expectativas eram que vocês aprendessem
aprendessem muito com esse material que foi preparado com todo carinho. Esperamos que isso tenha acontecido. Caso tenha surgido muitas dúvidas e questionamentos, anote, guarde-os para que o mais próximo possível possa ser compartilhados com seu professor, com seus colegas, e quando todo esse período de crise passar, até lá vamos continuar construindo conhecimento juntos. Até a próxima. E para quem chegou até aqui, então, muito obrigada e até a próxima.